Boa noite, gente. Tudo bem? Eu já estive nessa casa o ano passado, para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Eu sou representante da USE, que a USE é a União das Casas Espíritas aqui do Tucuruvi, e nós revezamos as palestras nas casas espíritas que pedem a nossa presença, ok? Eu trabalho aqui perto, trabalho na casa do Camilo Irmã Lúcia, aqui no Parque Vitória, e faço esse trabalho aqui de palestra toda quarta, toda quinta, toda sexta que me chamam para fazer a palestra. Beleza? Eu gosto dessa casa, essa casa aqui, em 2017 ou 2018, eu não estou lembrando muito bem, eu terminei o meu curso. Vou falar com vocês hoje sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas é legal o seguinte, né? Nós estamos na semana de Páscoa, né? Semana de Páscoa. Então quer dizer que domingo Jesus chegou a Jerusalém, né? Chegou domingo de manhã eu acordei, peguei o meu cachorrinho para dar uma volta, tinha a procissão da Igreja Católica e todo mundo com os ramos, né? E eles iam deixando os ramos na casa, domingo de Ramos. Então Jesus chega em Jerusalém, né? E tem uma semana meia tumultuada para Jesus, né? Mas ele já sabia disso. Na sexta-feira santa ele é julgado, né? E no domingo ele ressuscita dos mortos, certo? Foi o único ser humano aqui no nosso planeta que ressuscitou. Jesus Cristo. E é uma semana para os espíritos, para nós espíritas, uma semana bem agitada. Os espíritos ficam agitados. Os espíritos bons, os bons espíritos, ao contrário de 40 dias atrás do carnaval, né, que os não tão bons ficam agitados, né? Essa daqui, os bons ficam agitados. Então a gente cria um clima legal, né? Tipo Natal, sabe assim? Tipo Natal. Só que o Natal é o mês inteiro, né? Também essa semana aqui, ó, né? Não é legal? A gente almoça na sexta com a família, reza. Mas a Páscoa também é legal porque tem ovo de chocolate. Boa, boa. Eu também adoro chocolate. E aí, tá vendo? Que coisa boa. Então... Mas o chocolate mais gostoso é o branco. Boa, eu também gosto do branco. Eu não posso comer tanto branco, mas é o melhor. Também toca aqui, gostei. Boa. É o melhor. Tá bom. Mas você não tem muita qualidade, né? Tá bom. Joia, muito bem. Então, eu estou falando, então, os bons espíritos estão agitados, né? Estão aí no meio de nós, a gente tem um clima melhor. Mas os não tão bons também querem dar uma atrapalhadinha, é ou não é? Então a gente tem que ficar atento. Orar e vigiar, e bastante oração, certo? Bastante oração. Beleza. Fora da caridade não há salvação, é o nosso capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz do maior mandamento. E diz assim a passagem de Jesus, contada por Mateus. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, fariseus, saduceus, é um negócio meio inglês para nós, né? Não? Todo mundo sabe que eram os fariseus e os saduceus? Nem todo mundo sabe, né? Eu vou explicar. Os fariseus eram uma seita judaica que emergiu em 1050 a.C. e promoveu a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus. Então, para os fariseus, os judeus tinham uma pureza sacerdotal. Eram o mais poderoso grupo religioso da época de Jesus. Eram muito rígidos em sua obediência e as suas tradições, e as consideravam as mais importantes do que as palavras do profeta. Acreditavam na ressurreição dos mortos. Então os judeus não acreditavam na reencarnação, acreditavam na ressurreição. Reencarnar é o espírito voltar em um novo corpo. E a reencarnação
que eles acreditavam seria o espírito voltar no mesmo corpo, né? No mesmo corpo. No mesmo corpo. E os saduceus? Então, para você ver, ó, os fariseus, eles se julgavam a elite do sacerdotismo. Eles eram religiosos, pá, os caras, beleza? E os saduceus? Os saduceus eram formados pela alta classe sacerdotal de Jerusalém, com muito mais influência política que os fariseus. Era uma classe mais alta também, economicamente. Tá? Então, era bem aquela historinha. Eles economizavam mais. Isso. Quando os fariseus faziam alguma coisa que prejudicava, acontecia alguma coisa que os saduceus eram prejudicados, os fariseus falavam, lá. E ao contrário também, tinha uma certa rincha ali. Então vamos continuar. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou ao mestre Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis os dois mandamentos que contém a lei e os profetas. Então Jesus disse isso daqui para eles. Eles ficaram quietos. Claro, porque eles viviam tentando Jesus para dar uma pegadinha, né? Mas Jesus é cabeça boa e não conseguia cair nas pegadinhas, né? Se saía fora. E o que Jesus quis dizer com isso, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O que ele quis dizer? Então, nós temos que amar o nosso próximo. Mas essa palavra assim, ó, amar o próximo. O próximo, o que quer dizer amar o próximo? Eu estou próximo dele aqui, ó. Né? Eu tenho que amá-lo. Mas eu estou conhecendo ele hoje. Qual que é o seu nome? Leandro, sou o Pedro. Estou conhecendo o Leandro. Tá fácil de amar o Leandro. Né? Beleza, conheci ele hoje. Né? Mas você não sabe me amar porque eu só vou contar no fim da aula porque você quer. Beleza, então tá fechado. No fim da aula você tem que me contar. Então o próximo. Quem que é esse próximo? É quem está próximo ou quem é o seu próximo? Hã? O próximo é aquele que você convive. Porque amar aquele que você de vez em quando encontra, ou aquele que de vez em quando você ajuda numa caridade, é fácil. Mas e amar aquele que você convive e que muitas vezes te incomoda? Aí, é aí que vem a caridade. Né? No meu caso, são os meus parentes. Acho que é só no meu caso, né? Entendeu? Quem convive comigo, parente, no meu caso. Eu não sei vocês. Como eu sei que vocês são melhores do que eu, é no meu caso. Tá legal? São os meus parentes. Mas beleza, tudo bem, mas o Espiritismo está aqui para abrir as portas, para nos esclarecer tudo, é ou não é? O Espiritismo é ou não é? E qual que é o lema do Espiritismo? Alguém sabe me dizer aqui? Kardec falou assim. Kardec tem um lema para o Espiritismo. Qual é? Sabe? Fala. Ele ajuda todo mundo. Boa, também. Mas qual que é o lema? Alguém sabe? Está lá no Evangelho. Não, uma salvação. Fora da caridade não há salvação. É isso? Fora da caridade. A palavra caridade exprime tudo o que é de positivo em nós.
Se você é caridoso, se você faz caridade, você é egoísta? Você é orgulhoso? Não, a caridade é o sentimento contrário do egoísmo, contrário do orgulho. A caridade não faz você pensar só em si, mas num todo. E nós estamos aprendendo a fazer caridade. Ah, mas eu sou uma pessoa caridosa, que nem o espírita que chegou lá no céu. O espírita chegou no céu, foi entrar, São Pedro estava lá na porta, falou, pois não. Ah, eu sou espírita. É mesmo? Que bom, que bom. Meu nome acho que está aí na lista para mim entrar. São Pedro falou, mas qual que é o seu nome? Falou, meu nome é Pedro José. Ah, Pedro José? Olha, seu nome não está aqui não. Mas deve ter alguma coisa errada? Deve ter, meu nome tem que estar aí. Eu leio livros, eu faço caridade, eu faço palestra, eu faço bem, eu dou passe, dou passividade. Eu vou no centro espírita segunda, terça, quarta, quinta e no sábado de vez em quando. Meu nome tem que ter aí, tem que estar aí. O senhor deve estar enganado? Então, espera um pouquinho, eu vou olhar mais uma vez, senhor Pedro José. Olha, deve ter alguma coisa errada, o nome do senhor não está aqui. Então, gente, não é porque você é espírita que você está garantido. Você tem que fazer aquilo que Jesus veio e nos disse. Faça a caridade. Ame o próximo como a si mesmo. Ponto. Não tem jeito. Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser protestante, você pode ser tudo. Você tem que fazer o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. E o Evangelho nos ensina mais uma coisa, ó. Caridade e humildade, tal a senda e a única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio se acha formulado nas seguintes e preciosos termos. Amará a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas hajam contidos nesses dois mandamentos. Então, tudo isso que a gente está falando está lá escrito no Evangelho, no capítulo 15. Beleza? E ainda, logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Aí pega. Porque se você tiver isso na sua cabeça, que tudo que você fizer contra o próximo, ou melhor, tudo que você deixar de fazer para o próximo, você está fazendo contra os princípios de Deus. Aí quando você deixa de fazer uma caridade que você teve oportunidade, pensa nessa frasezinha aí. Pensa nisso. Consciência fica assim, ó. E fica. Uma vez, há pouco tempo, um ano atrás, sabe aquele sorvete de antigamente? Sabe? Sorvete de antigamente? Lembra? Gostoso, né? Sim, aquele sorvete que fica lá no palito. E aquele que faz uma voltinha assim, a maquininha, sabe? Faz um barulhão. Aí você escolhe uva, maracujá, goiaba, né? O pessoal abre o botãozinho, todo mundo sabe, né? E tava um calor danado, e eu tava vindo com a minha lambretinha, eu vi sorvete, umas 2, 3 pessoas, falei, não, vou parar, vou tomar um sorvete. Parei, fui lá tomar um sorvete. Tava esperando, né? A senhorinha tava tirando, demora um pouquinho para tirar. Eu tava lá sentado, o sorvete era, R$4, eu tinha R$10 no bolso, tá bom? E eu tava lá sentado esperando o sorvete, chegou um outro rapaz de moto, parou, chegou para a senhora e falou assim, a senhora aceita, para a mulher do sorvete, a senhora aceita cartão? Ela falou, não. A senhora aceita Pix? Ela falou, não. Ela falou, puxa vida, não aceita? Não. Fiz aquela cara de chateado, eu fiquei olhando,
Ele montou na moto e foi embora. Quando ele foi embora, desabei. Falei, puxa vida, eu podia, porque eu tive a oportunidade de comprar o sorvete pro cara. Por que eu não paguei o sorvete para aquela pessoa? E aquilo ficou batendo na minha cabeça. Sabe por quê? Aí que vem o duro. Um tempinho atrás, antes disso, eu estava na Fernão Dias com o meu carrinho e eu adoro caldo de cana. Gente, eu não posso ver um caldo de cana. E eu vi a barraquinha, caldo de cana. Parei. Eu também adoro. Adora, não adora? Cheguei no caldo de cana. Eu juro, eu falei assim pro cara. Aceita cartão? Não. Aceita Pix? Ele falou, também não. Também. Um senhor que estava do meu lado falou, pode pegar o caldo de cana, não tem problema não. Não, rapaz, eu pago para você. E eu não fiz o mesmo. E aí, gente? Onde vai? Eu, Pedro, palestrante, espírita, amar ao próximo como a si mesmo. Tive a oportunidade de fazer uma caridade e não fiz. Quando eu chegar lá na porta do céu e falar que São Pedro, meu nome não vai estar na lista. E isso ficou batendo e bate em mim até hoje. Por que eu perdi a oportunidade? Sendo que alguém estendeu a mão para mim e eu não fiz a mesma coisa. Mas tudo bem. Jesus. Gente, quanto tempo eu tenho? Meia hora? Olha, você tem que dar 10 minutos para eles fazerem. Então eu tenho mais 10 minutos. Seria até 8h30. Então tá. Vamos dar mais 8h35. Tá bom. Então é o seguinte, Jesus que veio aqui, ele fez a caridade, correto? Exemplo de caridade. Ele pediu alguma coisa em troca? Não. Ele pediu muito obrigado? Ele falou, eu te curei, eu nem me falou obrigado? Então, quando nós fazemos a caridade ao próximo, nós não podemos esperar nada. Nós temos que fazer de coração. Nós temos de fazer da mesma maneira que nós fazemos para um filho. Quando você compra alguma coisa para o seu filho, você entrega para ele, o que você quer? Que ele fique o quê? Feliz. Você não importa se ele está te falando muito obrigado ou não. É dessa maneira que a caridade tem que ser feita. Igual Jesus. Ele não pediu nada em troca. Ó. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue. Lembra disso? Né? Jesus foi lá, a mulher tocou no Jesus. Jesus falou, opa, alguém me tocou. Ela sarou na hora. Ela sofria 12 anos. 12 anos daquele sangramento. Mas ela tinha fé de que quando ela tocasse Jesus, o que ia acontecer? Curada. E quem curou ela? Foi Jesus ou foi ela? A fé dela. Ela pôs a mão, Jesus falou, ó, imagina, um montão de gente. Ele fala, opa, alguém me tocou. Todo mundo tocando nele. Parou, falou, alguém me tocou. Ela. Ele pediu alguma coisa em troca? Nada. Pediu nada em troca. Jesus cura um homem cego de nascença. Lembra o barro? Pegou o barro, passou, lava os olhos, o cara enxergou. Né? Acho que o cara enxergou tanta coisa, ele nem sabia quem era Jesus, mas Jesus falou para ele, me agradece aí, meu. Falou ou não? Não. Não pediu nada em troca, gente. Jesus alimenta os 5.000. Lembra? Multiplica aí os pães, multiplica o quê? Todo mundo foi lá agradecer para ele. Ô Jesus, muito obrigado. Não. Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Está lá no barquinho com os apóstolos, vem a tempestade, todo mundo morre de medo. Jesus fala, calma, vai parar. Vocês não têm fé? Calma, vai parar, acalmou. Alguém agradeceu ele? Ele pediu que alguém agradecesse. Falei, agora, vocês vão me falar muito obrigado? Quase aqui afundamos aqui com os peixes. Não. Jesus faz o paralítico andar. O paralítico levanta e anda. Não pediu. Jesus expulsou os demônios do garoto, lembra? O pai chegou e falou assim, ó, preciso expulsar, meu filho está lá ruim. Os apóstolos, Jesus, nós não conseguimos. Jesus foi lá e expulsou. E Jesus andou sobre as águas. Né? E falou para os outros, vem, vocês não têm fé? Beleza. E quem são aqueles que nós devemos amar como nós mesmos? A todos ou só os parentes? A todos, gente. A todos. Os que estão mais próximos são
um pouquinho mais difíceis, são as provas que nós temos, as expiações que nós temos, né? E o que podemos doar ao nosso próximo? O que nós podemos doar ao nosso próximo? Qual é a caridade mais fácil? A mais fácil. Alguém sabe? A mais fácil. Fala, garoto. Doar alguma coisa. Doar alguma coisa. A esmola? Fala que é a esmola. A esmola, fala. Doar uma maçã. Tá bom, uma maçã. A caridade mais fácil, gente, é a esmola. Sabe aquela que o cara vem no vidro do seu carro e fala assim, eu tô com fome, você tira R$1, R$2, R$5, dá. Essa caridade é a mais fácil. Mas ela vale 0,00000,1% lá no contador de caridade de Deus. Beleza? Essa é a caridade mais fácil. E exemplos de caridade? Vai ficando mais difícil. Alguém pode me falar o exemplo de caridade? Um exemplo. Por exemplo, vou começar aqui, vocês terminam. O amor. O amor é uma caridade? Ó, o amor. Dar amor. Sim. Caridade, não é? Que mais? Quem fala aí? Tempo. Tempo. Tempo, caridade. Doar o seu tempo para alguém. Difícil. Difícil. E ó, que caridade boa. Né? Doar o tempo. Que mais? Doar um livro. Perdão. 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 Nossa, perdão, tá aqui, ó, perdão. Pessoas que te magoam, te ofendem, esquecer completamente. Perdão, 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 mesmo que você não fale para a pessoa, mas você perdoar, é ótimo. Que mais? Que mais? Escutar. Escutar, mesma coisa, Doar um né? livro. Que? Doar um livro. Doar um livro, doar, doar. Que mais? Vamos, gente. Paciência. Paciência, paciência, paciência é muita caridade, gente. Paciência, nossa, que beleza. Que mais? Tolerância. Tolerância. Que mais? Indulgência. Indulgência. E oração é caridade? Sim. Oração. Eu não tenho nada para doar para aquele pobre que me pediu. Então o que eu faço? Uma oração. Mas eu tenho que parar e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir? Não. Senhor Jesus, abençoa o nosso irmão. É oração. Sai daqui de dentro, ó. Pronto, é oração. Um abraço. Desejar o bem. Como? Desejar o bem. Sim, desejar o bem. E o abraço? É uma caridade. Uma caridade. Quando eu trabalhava lá na metade dos anos 80, na Avenida Paulista, e eu pegava o ônibus Lapa-T para ir até Francisco Matarazzo estudar. Então eu entrava às 7 da manhã na COSESP, eu era digitador, eu saía 1 da tarde, corria, porque o ônibus passava 1h15, e eu pegava o Lapa-T até Francisco Matarazzo para mim estudar um curso que eu fazia até às 7 da noite, e à noite eu ia para a escola. Bom, legal, mas eu tinha que correr. E eu cheguei lá no MASP, sabe o MASP da Paulista? Tinha uma faixa assim. Eu tinha 18 anos, 17. Estava escrito assim, ó. Quero um abraço? Tinha umas 5 pessoas de branco, com um avental branco, sentado. A outra pessoa na frente. Tinha uma fila. Depois que se conversava, se levantava e se dava um abraço. Havia choro, gente. Choro. Então, um abraço, ele faz grande coisa. Ele acalma. Para terminar a palestra, não vou falar mais nada. Eu só vou pedir que vocês um dê um abraço no outro. Tá legal? Então me dá um abraço aqui. Vamos lá. Dá um abraço.